É dia da coluna do Paulo Capelli aqui no Contexto Metrópolis e hoje a gente tem assunto. Eu espero que o Capelli esteja com tempo, porque a gente vai conversar bastante. Muito boa tarde, Capelli. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Começamos falando sobre sabatina do AGU, advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi o indicado pelo presidente Lula para a vaga aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso no STF. Ponto é, momento de tensão entre Congresso Nacional, não só Senado, mas Senado e Câmara, com o presidente Lula. Davi Alcolumbre não vai fazer fácil a vida de Jorge Messias nesse beija-mãos, né, que ele precisa fazer agora até o dia 10. Sabatina foi marcada numa data muito próxima, dificultando ainda mais a vida do futuro, quem sabe, ministro... Possível futuro ministro. Possível futuro ministro, muito bem. Então, agora, muita gente falando o seguinte, pode ser que seja o primeiro indicado a ministro do STF que não passe na sabatina. A gente pode esperar isso também? É uma possibilidade, Neila, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é quem tem força no parlamento, tanto que se elegeu presidente, se reelegeu, depois fez Pacheco presidente do Senado, depois voltou para a presidência do Senado, Davi Alcolumbre é o grande articulador do Senado Federal. Muito por conta do manuseio das emendas que ele sabe distribuir muito bem e amarrar os apoios necessários para permanecer no poder. Agora, em relação a Jorge Messias, um ponto que você botou é muito importante. O tempo é exíguo. Messias tem até o dia 10 para conquistar esse apoio. A gente lembra que ele precisa do apoio de 41 senadores, maioria absoluta do Senado Federal. Ou seja, é uma tarefa que, em tese, não é difícil para quem tem a máquina do governo na mão. Lula tem a máquina federal e, conseguindo distribuir cargos, emendas, ele deve conseguir, sim, a aprovação de Jorge Messias. A gente lembra que nunca uma indicação ao STF feita pelo presidente da República foi reprovada, rejeitada pelo Senado Federal. Mas esse preço está ficando cada vez mais alto para o presidente Lula. Se antes ele podia fazer uma indicação, por exemplo, com Pacheco, que seria indicar Pacheco e o Senado aceitaria sem questionar, até porque Pacheco é um senador que tem bom trânsito entre seus pares, foi presidente do Senado até há pouco tempo, com Messias é diferente. Essa aprovação não será natural. O Planalto vai precisar distribuir cargos, vai precisar distribuir emendas, vai precisar fazer toda uma negociação para conseguir emplacar o nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E aí entra um outro ponto também interessante, Neila, que hoje a CPMI do INSS adiou um requerimento para votar se Jorge Messias será ou não convocado a prestar depoimento na CPMI do INSS. O Messias é acusado pela oposição, é importante destacar, essa é uma acusação feita por opositores de Lula. Messias é acusado de ter uma suposta negligência ao tomar conhecimento dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas que foram lesados. A defesa de Messias diz que não, que ele tomou as providências quando soube, que não houve em nenhum momento negligência, mas essa é uma investigação que a oposição quer avançar. E o que acontece? Vamos lá. Esse requerimento seria votado hoje. Só que, por conta de um acordo na CPMI, ele ficou para ser votado na semana que vem, dia 4, na próxima quinta-feira. Uma microvitória. Uma microvitória do governo, porque adia o desgaste. No dia 4 vai ser votado o requerimento de convocação de Jorge Messias, só que é a última sessão da CPMI do INSS neste ano de 2025. A próxima só no ano que vem. Ou seja, Messias vai participar da sabatina no Senado no dia 10 sem prestar esse depoimento à CPMI, só sabendo se será convocado ou não a depor. Sem esse desgaste. Então, sem esse desgaste. Ou seja, é uma vitória do governo. Mas Davi Alcolumbre sinaliza que não vai ser nada fácil. Em entrevista à coluna, Neila, que a gente publicou ontem, o Davi Alcolumbre fez uma sinalização muito interessante. A gente lembra na época de Jesus, quando teve a questão do Pôncio Pilatos, que na crucificação de Jesus lavou as mãos, falou assim, olha, seja feita o que quiser. Davi Alcolumbre faz mais ou menos isso agora. Ele lava as mãos e diz o seguinte, a indicação de Jorge Messias não é comigo, disse Davi Alcolumbre. Falando o seguinte, olha só, o governo que se vire, o governo que deu o jeito dele para conseguir aprovar a indicação de Jorge Messias. As aspas dele foram o seguinte, estou fora disso. Ele falou que não é com ele a indicação de Jorge Messias, não é com ele essa articulação, ele não vai mover uma palha para ajudar
o Palácio do Planalto Aí a matéria. a articular. Se puder botar um pouquinho mais para baixo, gente, tem um outro trecho das aspas ali, ó. Ele fala que tô fora disso. Ele tá uma outra declaração interessante também, sinalizando essa questão de que lavaria as mãos. Ali, olha só. Já vai chegar aqui. Não é problema meu. Estou fora disso, olha só. Não é problema meu. Ou seja, Davi Alcolumbre dá aí um recado claro ao Palácio do Planalto de que não vai mobilizar apoio para aprovar o nome de Jorge Messias, que essa é uma articulação que deve ser feita exclusivamente pelo governo e que, se não passar, Davi Alcolumbre lava as mãos e aí Lula terá que indicar um novo nome e o nome que o Senado quer é o nome de Rodrigo Pacheco. Mas será Repito, que existe Neila, essa possibilidade? eu acho difícil, Neila. Eu acho muito difícil. Nunca uma indicação de um presidente da República ao STF foi rejeitada. A gente lembra que teve casos com bastante polêmica também, como o próprio... a indicação deste mandato de Lula, Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal de Lula, e Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do governo Lula neste atual mandato, e que havia uma resistência muito grande da oposição, de bolsonaristas, do Partido Liberal, ao nome de Flávio Dino, e mesmo assim ele passou. A meu ver, o nome de Flávio Dino enfrentava mais resistência pela oposição do que o nome de Jorge Messias, advogado-geral da União. Ninguém aqui acha que a raiva de bolsonaristas voltada para Jorge Messias é maior do que a que era voltada para Flávio Dino. O que pega para o Messias é aquela história do Bessias, lá atrás, quando Dilma era presidente da República e falou, olha só, se a polícia te prender, Lula, a gente vai botar o Messias para levar o termo de posse, para evitar a sua prisão. Aquela estratégia, para quem não lembra. Conta para quem não lembra que estratégia era essa. Na época das operações conduzidas pelo então ministro Sérgio Moro, ali na Lava Jato, havia expectativa, uma possibilidade de prisão do ex-presidente Lula, na ocasião, quando Dilma era presidente. E em meio a essa tensão, foi grampeada pela Polícia Federal uma ligação de Dilma Rousseff para o presidente Lula, dizendo, olha só, se tiver qualquer problema, a gente manda o Messias, e aí a ligação não ficou muito clara, ficou ali Bessias, parecendo Bessias, levar o termo de posse para você assinar, Lula, virar ministro, e aí, com foro, a polícia não iria fazer uma prisão. Então, esse caso é muito rememorado agora pela oposição ao fazer campanha contra Jorge Messias e também essa questão do INSS, que a oposição acusa Messias de uma suposta omissão em relação aos descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Eu repito, eu acho muito difícil, Neila, que Jorge Messias não seja aprovado pelo Senado Federal, não conquiste o apoio de 41 senadores. Eu acho que esse é um caminho natural e será surpreendente se Messias se tornar o primeiro indicado de um presidente da República a ser rejeitado pelo Senado. O que eu acho que joga mais contra Messias, Neila, não é nem a questão do Bessias e nem a questão da CPMI do INSS que quer convocá-lo para prestar depoimento. O que eu acho que pesa mais contra Messias é, de fato, Rodrigo Pacheco, que é um senador, ser o candidato favorito do Senado para essa vaga no STF. Então, acho que se houver uma rejeição, será muito mais por conta da expectativa dos senadores de indicar um aliado, um parlamentar, que é Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, para o STF, do que necessariamente torcer o nariz para Jorge Messias. O problema que a gente vê aí, nesse caso do Messias específico, não é nenhum problema político, é um problema pessoal, do senador Davi Alcolumbre, que se viu aí encurralado em não ter o nome que ele queria indicado pelo presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O que a gente sabe também, que é importante explicar para quem está nos assistindo, que existe um medo entre os parlamentares de que a indicação de Jorge Messias seja assim como a de Flávio Dino. Complique um pouco a vida dos parlamentares no quesito emendas parlamentares e fiscalização da vida de senadores e de deputados. O ministro Flávio Dino, vocês devem se lembrar, quem está nos assistindo, que o ministro Flávio Dino começou essa fiscalização no ano passado das emendas parlamentares, bloqueando ali a questão principalmente das emendas PIX, o que dificultou muito que deputados, principalmente deputados, mais deputados do que senadores, enviassem projetos e valores para os seus estados, para as suas prefeituras, sem ter que prestar conta para ninguém. A partir disso,
o Congresso se viu obrigado, por uma determinação do Supremo, a criar um novo projeto de emendas parlamentares, ou seja, as emendas de bancada, as emendas de cada um dos deputados, as emendas que não se chamam mais PICs, elas precisam ter começo, meio e fim, da onde saiu, qual o objetivo daquele projeto e para onde vai ser destinado aquele dinheiro. Isso desagradou muito os parlamentares e existe também esse receio de que Jorge Messias entre também com esse mesmo tato do ministro Flávio Dino. Sim, eu vou além, Neila, não apenas na questão das emendas, mas propriamente em referente às investigações que miram opositores do governo. A gente lembra que tem muitos políticos de oposição que estão na mira do STF, né? O próprio Jair Bolsonaro, que acaba de ser preso, tem a questão do Eduardo Bolsonaro, que virou réu em processo, questão de Flávio Bolsonaro, que a oposição teme que também vire alvo de uma investigação por parte de Alexandre de Moraes. Então, há o temor não só em relação às emendas parlamentares, como você bem colocou, mas de como o Messias se comportaria na mais alta corte do país, sendo tão próximo de Lula. Isso. Tendo aquele episódio, né, ocorrido na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, tendo ele sendo atual advogado-geral da União, ou seja, Lula, numa vaga, indicou o seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, na outra indicou o ministro da Justiça, Flávio Dino, e agora indica o advogado-geral da União, ou seja, o advogado que atua a nível, né, ali de defender os interesses do presidente Lula a nível de governo federal. Ou seja, há um temor da oposição de que Messias não tem uma posição imparcial ao assumir a toga no STF por conta desse histórico que ele tem com o presidente Lula. Então, de fato, há esse temor não apenas referente às emendas, como a outras investigações que miram parlamentares e lideranças de oposição ao governo Lula. Eu vou colocar a Camila Xavier, nossa repórter, bem rapidamente na nossa conversa, Capelli, porque ela vai falar exatamente disso. Existe uma previsão de um encontro entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar distensionar esse ambiente complicado que acontece nesse momento. O problema não é só a sabatina de Messias. O problema também são os projetos caros ao governo que precisam ser votados até o final do ano. Me conta, Camila, estou falando mentira? Não, Neila, é isso mesmo. Muito boa tarde ao Capelli também. Existe essa previsão, esse desejo do presidente Lula de encontrar Davi Alcolumbre, lembrando do que a gente conversou aqui ontem, que falta ainda essa formalização da indicação de Jorge Messias, que é feita por meio de uma mensagem assinada pelo presidente Lula e que deve ser entregue ao presidente do Senado Federal. E aí existe o desejo do presidente Lula de entregar essa mensagem pessoalmente, porque aí nesse encontro eles poderiam conversar também, tentar distensionar a relação, tratar sobre outros pontos que são de desejo de Davi Alcolumbre, já que a indicação de Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal não foi atendida. Então, existe a possibilidade de que eles se reúnam até a semana que vem, Neila, mas também, caso o Planalto identifique que não conseguiram votos suficientes para a aprovação de Messias para o Supremo Tribunal Federal, Lula poderia não fazer esse encontro por enquanto, não enviar essa mensagem e aí utilizar isso como estratégia para segurar a sabatina que está marcada para o dia 10 de dezembro. Então, agora, os interlocutores do presidente Lula e também de Davi Alcolumbre, pessoas que são próximas aos dois, tentam articular esse encontro entre eles. Jorge Messias vem aqui para o Senado, ele veio ontem, veio hoje também, até agora há pouco ele estava por aqui, deve voltar hoje à tarde, e ele vem tentando fazer essa articulação para conseguir a quantidade de votos necessária até o dia 10 de dezembro. Muito bem, Camila. Você já acompanhou esse beijamão aí do Jorge Messias? Ele anda passeando bastante aí pelo Senado. Tem pouco prazo, né? Pouco prazo para poder conversar com 80 senadores, porque eu não sei se ele vai conseguir conversar com Davi Alcolumbre.
Exatamente. Ontem ele veio aqui, inclusive, na intenção de conversar com Davi Alcolumbre, não conseguiu, falou com alguns senadores do PSD, que é o partido de Rodrigo Pacheco, conversou aqui nos corredores e vem tentando fazer isso, otimizar o tempo o máximo possível. Hoje ele passou aqui de manhã, vem conversando com cada senador para conseguir esses votos e hoje à tarde a gente vai ficar por aqui, acompanhar tudo para ver com quais senadores ele vai conseguir conversar e como que vão ficar essas conversas, Neila. Camila, qualquer novidade você nos acione. Muito obrigada por enquanto. Olha, Camila traz aí essa informação importante de que o presidente Lula quer se encontrar pessoalmente com Davi Alcolumbre para tentar ali afagar o presidente do Senado. E aí a gente sabe que é nessas conversas a portas fechadas que rola a famosa negociação que a gente acabou de falar aqui, ou seja, dificilmente Jorge Messias vai ser rejeitado pelo Senado. O que vai acontecer é o seguinte, o valor da negociação, o preço da negociação está subindo, né? Ou seja, cargos, emendas, talvez mais um ministério para, né, os aliados ali essa parte do centrão que compõe com Lula. Ou seja, essa negociação, Davi Alcolumbre dá todos os sinais de que está ficando cada vez mais cara para o governo Lula. E nesse encontro presencial entre os dois, certamente Lula vai oferecer algumas benesses para Davi Alcolumbre ajudar nessa articulação e o presidente do Senado, por sua vez, vai botar na mesa aquilo que ele quer para continuar sendo um aliado do governo. Davi Alcolumbre, que até então estava jogando junto com o governo Lula, até muito mais firme com o governo, né, de uma postura muito mais amigável com o governo, uma postura de aliado, do que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Então, Lula agora acende o alerta com Davi Alcolumbre, não quer perder o apoio importantíssimo do presidente do Senado Federal às vésperas de um ano eleitoral. A gente lembra que é o presidente do Senado que traça, né, as pautas legislativas. O presidente do Senado é também o presidente do Congresso Nacional. Ou seja, nesse encontro presencial, muita negociação vai rolar. E lembrando que Davi Alcolumbre já tem muito cargo, né? Ele é famoso por conquistar cargos em ministérios e vagas para conseguir aquilo que ele quer e para estar ao lado do presidente Lula. Já tem mais ou menos um ano. Antes, boletim, agora no contexto que a gente vem falando, que Davi Alcolumbre é praticamente aí o braço direito no quesito comando do país junto ao presidente Lula, por conta aí de todas essas negociações de cargos e funções que ele consegue para colocar os projetos do governo no caminho dentro do Senado. Não deu certo na Câmara? Chegou no Senado, vai dar certo, pelo menos dava. Agora vai depender de novas negociações. Agora a gente muda de assunto, o Capelli vai contar para a gente também